A solidão. Será que a gente compreende bem o que é a solidão? Será que a solidão dos dias de hoje é igual à solidão de antigamente? Então nós vamos começar a tentar abordar esse tema. No caso, a solidão contemporânea, ao contrário daquela das montanhas, onde os profetas iam se encontrar com Deus em um momento de comunhão com o sagrado, é um castigo disfarçado de liberdade. No mundo moderno, o homem é empurrado gentilmente, com hashtags, aplicativos e influenciadores, para um abismo reluzente, onde se fala muito e se encontra pouco, onde se compartilha tudo, exceto a vida. Essa longa jornada solidão adentro tem várias causas. Vamos tentar identificar algumas delas. Nas democracias modernas, o legislador já não protege o laço social. Ele o regula até a anemia. Uma infinidade de leis e regulamentações, sob o pretexto de combater assédio, preconceito ou intolerância, deslegitimam o encontro humano em sua forma natural, espontânea, imperfeita, cheia de atritos. Hoje, um olhar fora de hora é uma microagressão. Uma piada, uma infração, leva até a cadeia. Um flerte é potencialmente um crime. Estamos criando uma sociedade em que os homens têm medo de abordar as mulheres e as mulheres são ensinadas que qualquer gesto masculino é um ensaio para o estupro, que vai ser silenciado. O Reino Unido criou o Ministério da Solidão em 2018, após identificar milhões de pessoas cronicamente isoladas. Ironicamente, num ambiente hiperregulado pelo politicamente correto. E o Japão já reconhece os hikikomori como um fenômeno nacional. Milhões de jovens que passam anos sem sair do quarto. Isso não é um acidente, é um sintoma. Esse Estado administrado por burocratas incapazes de compreender as relações humanas, que legisla com base em estudos acadêmicos com viés marxista, que considera todas as relações como um jogo de forças, é um dos responsáveis pela epidemia de isolamento que vivemos. Outro ponto importante é o hedonismo como filosofia de varejo. Antigamente o prazer era uma consequência da vida bem vivida. Hoje é a sua própria finalidade. A cultura do hedonismo, difundida como mantra publicitário, convenceu o homem de que tudo que não traz prazer imediato é uma forma de opressão. Filhos travam a carreira. Casamento é um cárcere. Família, um fardo emocional. Melhor um cão, um plano de internet e uma conta no Instagram. Estudos como o de Jean Twenge, em iGen, de 2017, mostram que os jovens de hoje saem menos de casa, se relacionam menos, têm menos sexo, menos amizades profundas e mais ansiedade, mais depressão, mais suicídio. A geração do faça o que te faz feliz é, estatisticamente, a mais infeliz. E quem lucra com isso? Ora, os mesmos que vendem cápsulas de felicidade digital e entregam solidão por assinatura. O hedonismo moderno é a religião do eu. Um culto cuja missa é celebrada na selfie do celular. A cultura contemporânea, forjada sob o império dos publicitários e jornalistas, e não dos artistas, que são os verdadeiros intérpretes das profundezas humanas, promove um hedonismo estéril, que mascara com o brilho do instante a vacuidade de sentido. Esse hedonismo, tornado norma e não exceção, desloca o eixo da existência do ser para o parecer, do mistério de viver para a histeria do consumo. O que se perde nisso não é apenas o silêncio necessário à alma, mas o próprio impulso de transcendência que outrora movia o espírito humano em busca do eterno no efêmero. As novas gerações, formadas não pela leitura, não pela música, não pelas obras de arte, mas pelas campanhas de marketing, pelas pautas de revistas de comportamento, foram educadas para desejar sem desejar verdadeiramente, para buscar prazer sem compromisso, para experienciar a vida sem profundidade. O resultado é um sujeito apático, emocionalmente frágil, cuja sensibilidade foi achatada por slogans motivacionais e cujo horizonte existencial não ultrapassa o próximo algoritmo de recomendação. A indiferença em relação à vida não é, então, uma escolha, mas o produto final de uma cultura que substituiu o drama da existência pela dramaturgia publicitária da felicidade permanente. O terceiro pilar da solidão programada é a propaganda sistemática de formas alternativas de relacionamento que zombam da antropologia mais básica, aquela que mostra o homem e a mulher feitos um para o outro, e não para um espelho ou para um pronome. Hoje a propaganda sexual substitui a propaganda de cigarro. Não tem mais o Marlboro Man, tem o poliamor polypride guy. E aqui eu não estou defendendo o fumante, não, mas mostrando como o eixo do homem capaz de se fazer sozinho, de controlar suas emoções, foi substituído por um garoto irresponsável que não se importa com nada
além do seu desejo imediato. A promoção incessante de relações sem compromisso, identidades mutáveis e afetos descartáveis é feita em nome da liberdade, mas na verdade serve ao ressentimento de uma elite cultural que odeia qualquer resquício de transcendência. Não por acaso, esses mesmos arautos da libertação sexual jamais promovem o matrimônio, a castidade, o vínculo. Eles têm alergia ao até que a morte os separe. Cherry Turkle, no livro Alone Together, de 2011, que me parece ainda não tem tradução aqui, mostra como a tecnologia promove relacionamentos simulados que anestesiam o desejo pelo contato real. O amor virou um algoritmo e o sexo virou uma transação entre avatares. A pornografia sozinha já vale mais que a indústria do cinema de Hollywood. Sinal dos tempos. Há mais gente se relacionando com pixels do que com pessoas. E no fundo tudo isso nasce de um ódio à ordem criada. O ressentimento moderno não quer melhorar o mundo, quer ressignificá-lo. É um eufemismo para destruí-lo. O relacionamento homem-mulher, vida em família, o cuidado intergeracional, o esforço para manter uma união viva, tudo isso é considerado opressivo, heteronormativo, estrutural. Byung-Chul Han fala de uma sociedade do desempenho, onde o sujeito é o próprio carrasco. Já Viktor Frankl lembra que o homem sem sentido é um animal à deriva. Pois bem, destruíram o sentido de tudo que dava estrutura à vida e nos jogaram num mar de liberdade vazia, onde afogar-se é uma questão de tempo. A conclusão é que a solidão moderna é uma política pública e não um trágico destino. Legislam o isolamento, promovem o narcisismo, estimulam formas patológicas de afeto e ridicularizam os valores que sustentaram a civilização ocidental por milênios. E tudo com o selo ESG, chancela da ONU e likes de Instagram. O que resta ao homem moderno? A redescoberta da verdade, a recusa à lógica do ressentido, a volta aos vínculos naturais, a vida em comum, ao sagrado. Mas há diferenças entre essa solidão e a solidão passada. Por exemplo, no passado a solidão era uma ocasião, hoje ela é um produto. Ontem ela era um campo arado para o espírito, hoje é uma gôndola de supermercado emocional, vendida com selo orgânico, propaganda mindfulness e aroma artificial de lavanda. A solidão antiga era o silêncio do monge, do camponês, do velho na varanda. A de hoje é o ruído constante de likes que não dizem nada, de conversas sem presença, de amizades sem carne nem vinho. A solidão em tempos anteriores ao marketing da felicidade era parte da vida, e em geral um recurso nobre. O homem ficava só porque precisava pensar, rezar, escrever longas cartas ou apenas ouvir o vento baloiçar no mato. Era um espaço onde o sujeito se media diante de Deus, do cosmos e de si mesmo. Era a solidão de Cristo no deserto, de Santo Antão, de Tolstói em sua propriedade rural, a solidão de um pai no banco da praça esperando a filha sair da escola, a solidão de Diógenes em seu barril, rindo dos atenienses e seus projetos. Era humana, íntima, parte da costura da alma. Não era sintoma, era uma condição. Mesmo quando doía, e doía, porque o coração humano é um bicho gregário, ela tinha substância, tinha espessura, tinha enraizamento. A ausência de companhia era a presença do mistério. E Baudelaire, o poeta francês do século XVIII, quem prenunciou esse homem cercado e só. Foi ele quem primeiro captou com precisão a nova forma de solidão que o século XIX paria junto com as locomotivas e as garrafas de absinto. A solidão no meio da multidão. Na figura do Flaneur, o poeta solitário que caminha entre os homens, mas não com eles, o autor de As Flores do Mal flagra o nascimento de um novo tipo humano, cercado por corpos e absolutamente ilhado. O que ama a multidão conhece o gozo misterioso e febril de fundir-se com ela, mas o que se vê é um homem aflito, que presencia a transformação da cidade em espetáculo e do próximo em item decorativo. Baudelaire foi o profeta da era em que a proximidade virou paisagem e o outro virou ruído. A multidão urbana substitui a vila, o bairro, a vizinhança. Multiplicam-se os rostos, evaporam-se os vínculos. Aqui vale um parênteses para ver como a arte lidou com a solidão. A arte, desde suas origens mais remotas, reconhece que na solidão há uma dimensão essencial da experiência humana. Não apenas como privação, mas como espaço de revelação. Da tragédia grega à lírica moderna, do misticismo medieval aos romances psicológicos, o solitário é frequentemente a figura que se aparta da multidão para confrontar o abismo do tempo, da morte ou do sentido. A solidão nesse contexto é simultaneamente ferida e fonte. Ela dói, mas também permite o gesto criador, a escuta interior,
o mergulho que precede a forma. O artista, como o eremita ou o visionário, não teme a solidão, aprende a habitá-la como um território de liberdade, onde a linguagem se purifica do ruído e a verdade, por vezes, sussurra. Mas o século XX, o século do consumo, foi modificando essa estrutura. O mundo contemporâneo opera na contramão desse reconhecimento, movido por uma lógica de vigilância emocional e produtividade afetiva. O presente cultiva uma espécie de pavor do silêncio e da interioridade, viu, Eric? As tecnologias sociais, ao mesmo tempo que prometem conexão, instauram uma hiperexposição contínua que esvazia o espaço da intimidade. Cada instante deve ser compartilhado, cada opinião deve ser emitida, cada vínculo deve ser performado. Não se trata mais de comunicar-se, mas de manter uma presença constante e superficial. Paradoxalmente, é uma forma de estar só. Essa solidão promovida pelo mundo atual não é, como na arte, fecunda e consciente. Ela acaba sendo uma consequência da dissolução dos vínculos duradouros e do esvaziamento das experiências partilhadas. Vivemos cercados, mas não acompanhados, cercados por avatares, curtidas, mensagens e imagens que não nos tocam em profundidade. A cultura da distração, da aceleração e da substituição contínua torna qualquer tentativa de relação mais estável uma espécie de resistência. O tempo necessário para que algo floresça, seja uma amizade, um amor ou mesmo um pensamento, parece não caber mais na lógica da instantaneidade que rege as interações digitais e os afetos consumíveis. A arte nesse cenário permanece como um gesto de contraposição. Ela se recusa a ser rápido, útil, agradável ou transparente. Ela exige tempo, atenção, presença. E, sobretudo, exigem coragem de ficar a sós com uma ideia, uma imagem, uma palavra. Contra a tutela constante da vida de mercado, contra a tutela constante da vida pelo mercado e pela mídia, contra a infantilização do desejo e a normatização da emoção, a arte reabilita a solidão como um exercício de liberdade. Não uma liberdade eufórica, proclamada, mas aquela mais rara, que nasce do recolhimento, da escuta e da espera. A solidão na arte continua sendo o lugar onde o sujeito se encontra não por estar rodeado, mas para, enfim, conseguir estar consigo mesmo. Puxando um pouco para o lado pessoal, foi a literatura que me salvou. Me salvou da solidão moderna, da infantilidade, do outro como mercadoria, sim liberais. Sua lógica de mercado afeta todas as relações. E de mim mesmo. Vou aqui falar de alguns autores e livros que exploraram a solidão de forma sensível e até radical. Um desses autores foi Fernando Pessoa. A solidão em Fernando Pessoa é uma multidão silenciosa, feita de vozes internas que jamais se encontram. Ele não está só por falta de companhia, mas porque vive dividido entre tantos eus que nenhum consegue ser inteiro. Sua solidão é ontológica, quase metafísica. Um abismo entre o que se sente e o que se consegue dizer, entre o que pensa e o que é. Por isso ele cria heterônimos, não para esconder-se, mas para multiplicar a tentativa fracassada de existir plenamente. Pessoa não se isola por misantropia, mas porque sabe que até no espelho há uma mentira. Sua solidão murmura em verso, hesita em prosa e, ao final, permanece como uma verdade que não se pode partilhar. Mas ele não cultiva o rancor, tampouco o desprezo pelos outros. Ao contrário do niilista moderno, ele é frequentemente alegre, irônico, dono de uma leveza melancólica que não exclui o humor nem a ternura. Eu lembro de uma passagem do seu livro do Desassossego, eu acho que foi lá, em que ele, num restaurante, observa um jovem casal. A conversa é banal, mas o poeta imagina um outro diálogo, mais profundo, dando uma dimensão inteiramente distinta ao casal. Essa percepção alegre, mesmo quando rarefeita, atravessa muitos de seus textos, especialmente os heterônimos como Álvaro de Campos, em seus momentos de exaltação futurista, ou mesmo Ricardo Reis, com seu epicurismo contido. A solidão em pessoa é um observatório, é uma forma peculiar de abertura ao mistério do ser. Ele não lamenta sua multiplicidade, experimenta-a como fatalidade estética e condição poética. Sua solidão, portanto, é, antes de tudo, o solo de onde brotam os seus muitos modos de dizer o indizível. Outro livro que me marcou também foi O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. O livro narra a história do jovem oficial Giovanni Drogo, recém-designado para servir na remota Fortaleza Bastiani, situada na fronteira de um império e voltada para um deserto inóspito de onde se teme, há gerações, a chegada de um inimigo desconhecido. Inicialmente decidido a partir, Drogo é aos poucos seduzido pela promessa de um acontecimento heróico que justifica sua existência. O tempo passa imperceptivelmente, a juventude se esvai
e ele permanece, dia após dia, esperando por uma guerra que talvez jamais aconteça. Lá, a solidão emerge como um traço estrutural da existência humana quando confrontada com a passagem do tempo e a espera sem objeto. O protagonista é lentamente absorvido por uma vida de vigília inócua na fortaleza, local ermo onde a esperança de um acontecimento grandioso se revela ao fim como miragem. A solidão aqui exprime a separação radical entre o indivíduo e um sentido estável para a vida. Drogo é devorado por uma rotina estéril, que se disfarça de dever e de honra, mas que na verdade encobre a vacuidade da espera por um destino heróico que nunca se concretiza. Buzzati retrata, assim, com implacável sobriedade, o deserto como metáfora do tempo que se esvai e da alienação interior de quem vive de olhos postos num futuro que só promete o vazio. Outro livro que me marcou também foi O Estrangeiro, de Alberto Camus, que dá quase um prognóstico do que estamos vivendo. No livro, Meursault é um produto terminal de uma era que perdeu toda a noção de transcendência. Sua solidão não é nobre nem escolhida. É a indigência espiritual de um homem incapaz de amar, de sofrer com sentido ou de enxergar valor fora do imediato. Ao reagir com indiferença à morte da própria mãe e ao crime que comete, Meursault demonstra uma anestesia moral própria de um mundo onde Deus foi despejado e o sentido terceirizado ao acaso. Seu vazio existencial é o espelho de uma civilização que confunde lucidez com apatia, liberdade com insensibilidade e acaba louvando um protagonista que não compreende nem a gravidade de sua solidão. O protagonista encarna o que Camus chamou de o homem absurdo, alguém que vive sem ilusões metafísicas ou reconciliações consoladoras, confrontando a indiferença do universo com uma lucidez fria. Camus, talvez sem querer, pintou o retrato melancólico do homem moderno, livre de ilusões, de Deus e da própria alma. Agora, voltando ao mundo de hoje, desse estímulo estatal e esse caldo cultural que empurra o homem para um tipo de egoísmo distraído, vamos falar da filosofia, que é outra peça que foi retirada do tabuleiro e substituída pela autoajuda, que é um mix de fragmentos filosóficos com fragmentos de religiões orientais. Ela revela uma transformação profunda no modo como o homem contemporâneo lida com o sofrimento, a dúvida, o sentido e a solidão. A filosofia, enquanto busca rigorosa pelo verdadeiro, pelo justo e pelo essencial, exige esforço intelectual, reflexão paciente e disposição para o desconforto existencial. Já a autoajuda oferece alívio imediato e respostas pré-fabricadas. Fórmulas de linguagem acessível, emocionalmente palatável e adaptada aos imperativos do consumo. Isso acaba enfraquecendo a consciência crítica e dissolvendo a dimensão trágica e moral da existência, que vira uma espécie de colcha de retalhos terapêutica, onde o eu é constantemente massageado, mas raramente desafiado. Assim, o que se perde é a própria possibilidade de se encarar a vida como um enigma a ser compreendido, não como um produto a ser otimizado. Esse cenário é favorecido por um contexto estatal e cultural que incentiva uma forma de egoísmo dócil, apático, distraído. Um egoísmo que não é rebelde nem prometeico, mas domesticado. Além disso, a apropriação superficial de práticas orientais no Ocidente moderno, como meditação, mindfulness, yoga, tem sido feita em grande parte sob a lógica do desempenho individual e do conforto emocional. O que em suas tradições de origem era um caminho para o desapego, para a dissolução do ego, de reconhecimento da ilusão da individualidade como centro, tornou-se aqui um instrumento de reforço narcísico. O indivíduo é encorajado a voltar-se para dentro de si, mas não para se conhecer com a seriedade de Sócrates, apenas para administrar emoções, aumentar a produtividade e ajustar-se ao mundo como ele é. A vida interior transforma-se em um conjunto de métricas emocionais, onde a busca pelo bem viver é substituída pela busca pela performance pessoal. O sujeito não pratica meditação para transcender o eu, mas para gerir melhor o estresse, ou, em casos mais sutis, ornamentar-se espiritualmente diante dos outros. O sagrado, esvaziado de sua alteridade radical, é incorporado como mais um acessório da vida performática. A cultura do autoconhecimento nesse modelo não visa a sabedoria, mas a funcionalidade. A ausência de filosofia, isto é, a capacidade de questionar os fundamentos, abre espaço para um conformismo que parece libertador, onde o indivíduo é soberano apenas na escolha das mercadorias que irão compor a sua bolha de narcisismo. Esse uso utilitário das sabedorias orientais contribui diretamente para o esvaziamento do outro enquanto presença real, pois desloca o foco da ética da convivência para a engenharia interna do bem-estar. É puro narcisismo. É uma espiritualidade que pacifica o ego sem jamais desafiá-lo a morrer, e por isso produz uma solidão disfarçada de autossuficiência, indiferença polida, elegante, quase virtuosa,
mas radicalmente desumana. Basta ver o mais novo nome da solidão do bem, a solitude. A modernidade, sempre pronta a rebatizar o vazio com nomes vendáveis, criou o termo solitude como um bálsamo, palavra que na boca do coach ganha ar de nobreza. Solitude, dizem, é a solidão boa, escolhida, a que eleva. A mágica está no branding. É a mesma solidão, só que agora com tipografia cursiva e um fundo de aquarela. A pessoa não está mais sozinha, ela está em processo de reconexão com o seu eu interior, tomando chá de hibisco com livros que ensinam a aceitar sua própria companhia. É mentira de autoajuda. Ninguém escolhe ficar sozinho o tempo todo sem pagar o preço de uma alma amputada. O ser humano foi feito para o amor, para o espelho do outro, para o vínculo. O que vendem como solitude, em geral, é a incapacidade de viver com os outros como se fosse uma escolha estética. Afinal, se fosse mesmo tão deliciosa, por que se sente necessidade de ficar explicando o tempo todo que está tudo bem em estar sozinho? O resultado é gente cercada, mas irremediavelmente só. A solidão contemporânea é a mais cruel porque vem disfarçada de escolha, de empoderamento, de estilo de vida. A pessoa assiste stories de viagem solo, janta em casa com um livro sobre minimalismo emocional, posta frases de Clarice Lispector, que nunca escreveu aquilo, e se convence de que é livre. Mas no fundo o que se vê é a dissolução do humano. Não há mais vínculos, há convivências. Não há mais comunidade, há bolha. Não há mais família, há redes de apoio rotativas. O outro não é espelho, é obstáculo. E isso não é evolução, é regressão polida. É voltar à caverna, mas com delivery. A solução não está em recuperar o passado, mas em aprender com ele. Estar só tem seu valor, mas viver isolado é uma aberração civilizacional. As leis, a cultura, os algoritmos, tudo nos empurra para dentro de nós mesmos, como se o eu fosse suficiente. E não é. Nunca foi. Para tornar a vida mais humana é preciso reverter esse movimento centrípeto que faz do eu um altar e do outro um ruído. A solidão, quando compreendida como espaço de interioridade, pode ser fértil, mas quando absolutizada como modelo de vida, torna-se cárcere. O caminho de saída passa, inevitavelmente, pela redescoberta do amor ao próximo como disposição moral e espiritual, que reconhece no outro um fim em si mesmo, e não um meio para validações pessoais. Aqui Deus ressurge como figura mitológica. Aqui Deus ressurge como a realidade última que nos transcende e, ao mesmo tempo, nos reúne. A religião, no seu sentido mais elevado de religação, recorda ao homem que sua vocação não é o isolamento glorificado, mas a comunhão. O verdadeiro combate ao desespero da solidão moderna não se dá com mais autoconhecimento, mas com mais abertura ao outro, ao sofrimento, ao mistério, ao perdão. Voltar-se para o outro, cuidar, escutar, servir, eis a forma mais radical de liberdade, e também a mais esquecida.